Sejam todos muito bem-vindos ao RumoCast. Aqui a gente te conta bastidores, estratégias e boas histórias do mercado de STR. Eu sou a Mariane, host desse episódio extra, que a gente acabou de pensar nele e acabou de contextualizar ele aqui. Eu tenho todos os meus convidados aqui que gravaram hoje conteúdos bem disciplinares e agora a gente vai contar algumas histórias para vocês e alguns aprendizados também. Por isso que a gente nomeou esse episódio de extra, um episódio atemporal que vai entrar na sua jornada de podcasts Rumo. Combinado? E aí, convidados, quem começa nas boas histórias ou aprendizado? Acho que pode sair qualquer coisa aqui, porque a gente não ensaiou e quem tem que começar é a Ana, que deu a ideia desse podcast. E falou pra caramba já no começo, então... Tá treinada. Tô falando demais. Familiarizada aqui já. Então bora, Ana, conta uma história pra gente. Eu vou contar, eu tenho cases operacionais, mas eu vou contar uma de vendas. Por quê? Porque isso me deixou num estado chateado, mas serviu como aprendizagem depois. Ainda não estava aqui, estava num modelo de STR que não era muito famoso no mercado, ninguém conhecia, e era uma mega dificuldade de você entrar num cliente corporativo. Consegui entrar na época numa conta grande, fiz todo o mapeamento, um mega trabalho de entender por onde comprava, como é que vinha, falei com a gestora de viagens, fiz tarifa acordo, fiz cupom de desconto, beleza, fechou. E vi que pingava ali uma produção, mas não era tão grande. Aí fui na agência, à época a empresa até quis pagar para que a gente tivesse visitas a mais, fiz todo um trabalho de prospecção, de cuidar dos agentes de viagem, vinha, mas ainda assim era aquela coisa. E tem um canal que fica na Europa, que é de fora do Brasil, que é especialista em locações de relocation, que pediu para que eu acompanhasse um cliente dele aqui no Brasil, que estava fazendo uma reserva. Cheguei na visita. Que, assim, pensa assim, é do terceiro, porque eu ia acompanhar a agência de viagens e eu ia acompanhar o cliente final. Então, pensa que tinham 2 comissionamentos no meio desse caminho. Eu cheguei, quem era o cliente final? A conta que eu achava que estava mapeada. Porque o que acontecia? O relocation não ficava dentro do departamento de gestão de viagens. Era uma menina de marketing que estava cuidando de um projeto completamente diferente. E aí eu falei, meu Deus, esse cara tá pagando, tipo, quase 30% a mais, porque simplesmente a empresa não se comunicou ali lá dentro. E aí a gente começa a entender de como o caminho de compra do nosso modelo de negócio, ele é diferente. Porque na minha cabeça, o meu processo de venda tava lindo. Eu conheci a gestora de viagens. Né? A gestora de viagens me adicionou nas minhas redes sociais. Eu falei, arrasei. Ela vai me chamar qualquer coisa, não vou me preocupar com essa conta. E não, o caminho de compra era completamente diferente. Mesmo eles, aqui no Brasil, é uma empresa da América Latina, eles estavam comprando por um canal de vendas da Europa, que passava pela agência de viagens da TMC que atendia eles. Então, assim, eu fiquei... Aí a gente vê alguns aprendizados, né? Exato, muito. Tem sempre mais alguém para mapear, mais algum processo para entender, né? O processo quase nunca tá completo. Já que a gente já tá falando de aprendizados, já vou puxar a Heloísa, então. Não, eu ia ainda falar do da Ana, porque eu acho que a questão de vendas mostra também para o time de RM que às vezes a gente não tá precificando da melhor forma. Por que que a pessoa optou em comprar em um canal que passa por tantos intermediários ao invés de comprar? Então, ou a gente está precificando de forma que não atrai o público para o canal que deveria, ou a gente, talvez me passe até assim, eu não sei exatamente que caso é esse, mas talvez a gente tivesse até muito barato, porque o cliente está disposto a pagar, que nem você falou, às vezes 20%, 30% a mais, e reverter, e aquele que está pagando 20%, 30% a menos, quanto dinheiro a gente está deixando na mesa? Então, eu acho que o aprendizado, ele não fica fechado só na área que a gente está, né? Com certeza. A importância de compartilhar, né? Exato. Porque essa empresa teve um problema de comunicação ali, de compartilhar os projetos. Passa Isso pra não gente pode a acontecer conta. aqui, né? Eu sei a conta. É que esse exemplo que ela deu foi na concorrência, não foi aqui. A gente precisa certo. A gente não erra, a gente não erra. Não, a gente erra. Conta, Luiz, que a gente não erra. Então, a minha história é uma que já aconteceu, na verdade, 2 vezes. Ah, não. Não precisava expor, né? Com precificação. E
E a diferença é que o final foi diferente nas duas vezes que ocorreu. Uma delas foi mais puxada para tragédia, né, para terror. E a segunda acabou meio que sendo hilário, meio mais puxada para comédia. Porque nós acabamos fazendo o carregamento errado das tarifas no canal, bem abaixo do que a gente pratica. Comemos algumas vírgulas, né? Isso. O zero foi parar no lugar errado. E acabou que a primeira vez que aconteceu, vendeu muito, com esse valor abaixo, então a gente teve que fazer toda uma estratégia, uma corrida para tentar cancelar o máximo que conseguiu, né? Suprir o que ficou, né? Isso. E no segundo caso, foi exatamente o contrário. Acabou que não vendeu nada, mesmo estando um valor bem abaixo. Então foi o ano que a gente não sabia se chorava ou se ria, né? Porque Sim. errou e mesmo assim acabou não vendendo nada. E descobrimos quase 24 horas depois e não tinha vendido. E a gente ficou, tá, a gente comemora que não vendeu ou a gente chora porque não tá vendendo. E tem prédio que é isso, né? A gente faz de um tudo e uma coisa não vai, né? A coisa não sobe, depende de fatores externos que estão totalmente fora da nossa mão, né? A gente tem prédio queridinho que a gente carrega e é uma disputa de quem vai cuidar desse prédio. E tem prédio que a gente fica, meu Deus, o que a gente faz com ele? Não acredita. Já investigou para todos os lados. Com certeza tem coisa que a gente não tá enxergando, coisa que a gente precisa aprender aí no meio do caminho. Mas tem prédios que realmente, que nem esse que o Luiz comentou, até a tarifa errada. E aí a gente volta para o que a gente falou em outros episódios, né? Às vezes é como a gente está comunicando, como a gente está divulgado, mas nem sempre é preço, mas vem carregar. Acho que foi coisa de um dígito, tipo R$6, R$7, e não vender é realmente apavorante. Com certeza. E você, Babi, tem história? Eu Fora tenho. todas as histórias de operação, né? Eu tenho. Pra quem não sabe, você não tá aqui há muito tempo, né, em RM? Não, eu tenho só 6 meses, mas eu já tenho 4 anos e meio na empresa, Sempre em residencial. sempre em residencial, mas eu iniciei no mercado residencial na equipe de CX. Então, eu fiquei durante praticamente 4 anos na equipe de CX, fui de analista até a líder de equipe, então eu vivenciei, né, experienciei muitas histórias operacionais, mas desses 4 anos desse mercado, eu vou trazer uma só, que acabou sendo, de fato, um aprendizado pra gente, que foi na área de antifraude. Então, a gente, acho que foi do final de 2023, acho que foi do final de 2023, até o meio ali de 2024, a gente acabou passando por uns cenários de chargeback e antifraude. De antifraude não, gente, de fraude mesmo, né? Que eram pessoas que estavam realizando reservas conosco, mas para fazer coisas erradas dentro do apartamento, seja para furto ou para utilizar o apartamento de forma indevida. E com isso a gente estava sofrendo com alguns estornos desses pagamentos, porque eram cartões que não era de fato daquelas pessoas que estavam se hospedando. Então, até a gente identificar isso, a gente passou por muito problema de precisar lidar com algumas desocupações, identificar que a pessoa que estava no apartamento estava utilizando um documento que não era o dela. Então, a gente sofreu bastante com isso, identificou que o mercado sofria de fato com isso. Sim. Então, não era uma exclusividade nossa e que a gente realmente precisava aprender com isso. E a gente precisou estudar muito, precisou errar muito até a gente conseguir chegar no processo que a gente está hoje, que é um modelo de antifraude automático, onde ele faz validação da identidade da pessoa com a foto que ela está mandando, para validar se realmente aquela pessoa é de fato quem ela está falando que é. Mas até a gente chegar nisso, a gente passou por muitos processos manuais, fazendo um cara crachá, como a Ana falou em alguns episódios para trás. Realmente olhando se realmente aquela pessoa, o Joãozinho que está mandando a foto daquele documento é realmente o Joãozinho da foto da facial. E era um processo muito moroso para o time de CX. Então,
no momento do atendimento, ter que pedir esses documentos, validar isso sem ter nenhuma base por trás, realmente era muito complicado. E a gente até percebeu e vivenciou isso, que até nessas checagens manuais a gente acabava deixando passar, porque não tinha ali uma base de fato de informações necessárias para que a gente conseguisse barrar aquilo. Então, entre trancos e barrancos dessa operação muito manual, a gente conseguiu chegar agora nesse processo automático, né, automatizado, e está inibindo bastante. Então, do tanto de chargeback que a gente tinha antigamente para o que a gente tem hoje, não tem nem comparação, realmente. Antigamente a gente só tinha um prédio e um sonho, né? É um prédio, é um sonho. A Babi é da época que, assim, só tinha ela e mais 2 pessoas, nem sei. Era uma equipe de quatro analistas, 2 pessoas na equipe operacional e uma gerente para fazer tudo que hoje uma equipe de mais de 60 pessoas fazem. Então, realmente, eu vi crescer do zero e a gente passar por muitas coisas. Eu acho que a gente ainda passa, né? Eu acho que todo mundo que vem para residencial, acho que essa transição, né, da hotelaria para residencial, ela traz muitos aprendizados, uma mudança de mindset absurda. Eu acho que a gente cresce muito e muito rápido, porque a gente tem que ser muito resiliente, eu acho, de ver um desafio e a gente encontra vários no meio do caminho. Em vários aspectos diferentes, a gente tem que sempre estar o tempo todo contornando, né? Contornando a objeção, contornando os problemas. Então, realmente, acho que é uma área que a gente merece um troféu resiliência, assim, que acho que faz toda a diferença, né? E você falou resiliência, eu vou trazer aqui a minha dor. Porque, gente, até hoje, pra mim, é uma coisa. Quando a gente vai analisar, a gente sempre vai entender o perfil mais ou menos do cliente por quando ele fica, a média de estadia, e principalmente nas unidades nossas, que são com perfil mais corporativo, a gente tem uma boa demanda de segunda a sexta. Eu olho aquele cliente e falo assim, você é B2B. Você está me comprando, você é B2B. Eu fico, mas quem é você? Me conta, por favor, porque a gente tá nos portais de distribuição, nos canais de venda. A gente sabe, por exemplo, o Tais.com, que vem via Expedia, é muito corporativo. Sim. E a gente vê o share do canal crescendo e eu quero que você me compre direto. E a gente faz ação, e a gente vê que tem prédios que tem esse perfil muito mais corporativo, a gente vê as pessoas a trabalho, e é um trabalho de CSI no nosso segmento. A gente vê isso até na sazonalidade, né? Quando entra a sazonalidade de baixa de corporativo, esses prédios baixam. Mas, gente, o prédio é 90% UTA, quem é esse cliente, né? Socorro, com certeza. E não tirando o mérito do cliente corporativo, longe disso, mas a gente tem feito um trabalho muito grandioso de trabalhar canal por canal, entender o que canal vende. Então, a Expedia que você comentou, óbvio que tem um cliente corporativo que não comprava e começou a comprar. Mas a gente não comunicava da melhor forma que a gente podia nesse canal. A gente colocava ali na prateleira da mesma forma que todos os outros, com o mesmo preço, e não virava. Quando a gente começou a fazer estratégias de vamos reposicionar o conteúdo, vamos ticar essa comodidade que não estava ticada, ou automatizar uma mensagem quando a pessoa vai comprar. Enfim, algumas mudanças que a gente fez dentro do nosso lado, dentro da extranet, que o canal passou de um share absurdo aí do que ele fazia para o que ele faz hoje. Então, eu acho que não é para tirar esse mérito, mas para complementar que existe também outros aprendizados aí que a gente tirou no meio do caminho. E a gente começou a trabalhar com todo esse ano, né, de forma ativa, né? Agora que toda a equipe de RM está dedicada, né, ao residencial, e que a gente começou a trabalhar de forma ativa. Antigamente era mais reativo, quando tinha algum problema, né? Eu acho que, até complementando um pouco da fala da Babi, quando ela chegou, eu já existia na Atlântica, mas eu não olhava para residencial, mesmo de certa forma residencial ficava ali andando em paralelo com a minha carteira, mas não estava no meu dia a dia, não era algo que eu tinha esse olhar atento. E aí, sei lá, 15 anos de hotelaria, esse ano eu caí no residencial, dei esse passo e fui descobrindo as coisas assim no dia a dia. Então, muita coisa, embora eu já estivesse ali com isso em paralelo, que eu fui totalmente pega de surpresa. Então, Forkish, quando eu era analista no início de RM lá com os hotéis,
eu tinha uma apuracidade de forecast muito alta. E na coordenação de hotéis, eu zelava muito por isso, eu conseguia instruir meu analista para onde ele ir. Quando eu cheguei em residencial, o primeiro forecast que a gente fez, eu não sabia para que lado olhar. E eu fui orientando o time sem saber o que eu estava fazendo. Por quê? Porque é que nem a Babi falou, eu não considerava o volume de chargeback. Eu não considerava o volume que uma limpeza atrasar ocasionava. A gente estava olhando muito para a receita total e não para a receita por quarto, igual o direcionamento em residencial. Então, no hotel, se você tem um problema, sei lá, de uma camareira ficar doente, atrasar, você vai suprir com outro quarto. No residencial eu nem sempre tenho, porque às vezes eu não tenho a quantidade de quartos disponíveis, e mesmo que eu tenha, o meu problema é aquele quarto, a rentabilidade que eu preciso dar naquela UH específica. Então, a gente foi muito pego de surpresa, para os dois lados, né? Teve casos em que a gente recebeu um produto e não sabia o que colocar ali, e falou, vamos aqui de 500 room nights no mês. Quando a gente viu, tinha produzido 1.500. E a gente ficou, gente, esse prédio é um absurdo de vendas. E também teve caso que a gente orçou 1.000 room nights, e quando a gente viu, não produziu nem as 500, porque é um prédio que tinha muito cancelamento, muito estorno, muito problema operacional. Então, são coisas que a gente, como hoteleiro, não considera, e que eu tive que aprender a olhar agora, e depois de 6 meses nesse direcionado só com a STR, que a gente está conseguindo entregar um forecast que realmente faz sentido com o que a gente vai fechar. E ainda assim, existem muitas oscilações que a gente está aí trabalhando para conseguir fechar essas pontas, entender realmente o que tem que olhar. Acho que sempre tem uma variável a mais, né? Acho que quando a gente faz tanto forecast como os próprios orçamentos, né? A gente fala, bom, agora a gente pensou em todas as variáveis, não, a gente não esqueceu de nada. Aí, janeiro, Encontramos a forma. encontramos uma variável nova. Então, é um desafio, né? Que volta de novo na resiliência, né? De como a gente também lida com essa frustração, né? Porque a gente quer dar resultado no final do dia, né? A gente quer entregar o que a gente prometeu, né? Ou disse que ia entregar. Então, com certeza, as variáveis nesse mercado, elas são bem, bem diferentes. Coisas que a gente nem sabe que existe, porque que nem quando a gente descobriu, num momento também de reunião ali semanal, que a gente, mas não faz sentido nenhum isso que a gente tá falando, porque vendeu um nights e o número não tá vindo, o que tá acontecendo? Aí a gente foi se dar conta, depois de meses, que o split que a gente fazia para separar a taxa de limpeza é inteira, e a comissão cobrava em cima da taxa também. Então a gente estava descontando Na diária, né? na nossa diária, a comissão não só da diária, como a comissão da taxa. Então era ali um impacto que a gente não estava prevendo. E a gente vai descobrindo. E o legal que a gente vê desse perfil, e aí foi uma frase que uma vez me falaram, que faz muito sentido. A gente fala que é um modelo de negócio muito tecnológico, isso e aquilo. E quando a gente pensa em tecnologia, o nosso olhar, ele vai voltar muito com a experiência do usuário. Então, às vezes, ainda mais pra gente que veio de um mercado hoteleiro que tá consolidado há muitos anos, a gente não precisa muito pensar o que o usuário vai esperar da gente. Porque tá ali, já tá no DNA de cada um o que é um hotel e o que ele faz. Quando a gente vira a chavinha pro residencial, a gente tem que olhar pelo lado do usuário e ver com o olhar dele o que ele vai esperar da gente e o que ele vai entender daquilo. Porque às vezes a comunicação pra gente tá funcionando super. É isso aí, mas ele sabe o que é diária, ele sabe o que é check-in e check-out. Mas ele sabe o que é diária, check-in e check-out na hotelaria. A gente tá vendendo residencial. Então talvez a gente tenha que olhar para o nosso usuário e explicar o básico de novo. Talvez o básico tenha que estar na ferramenta de check-in dele, que seja. Então, olhar as minúcias. Por quê? Porque o usuário já usou hotel, ele não usou residencial. E ele precisa entender essa diferença. Ana, e mais tecnológico pro lado realmente do usuário. Porque do nosso lado é desesperador. A Babi, que é do time, veio de comercial de CX, não tem tanto essa quebra. Mas o Luiz, que tá aqui, veio comigo de hotel, a gente sabe a dificuldade que é do nosso lado interno. Hoje,
Lu, qual era a dificuldade que existia quando a gente queria pegar qual cliente cresceu de um dia para o outro no hotel e como é que a gente tem que fazer isso hoje em residencial? Fechamento. Exato, o fechamento. É tudo muito manual ainda, né? É tudo muito manual. A gente é hotelaria há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, alguma coisa assim, isso né? aí. Porque eu também sou da época de hotelaria que o Minibis não existia. Então Gente, era um pegava por planilha, um, planilha por planilha, tarifa por tarifa. Então a gente é a hotelaria há uns anos atrás. Estamos aprendendo Excel na marra, né? Exatamente. E aí é legal que você falou isso, porque é a gente, então, como usuário, para as ferramentas que o hoteleiro usa no dia a dia. Nosso PMS, É. o próprio BI com a integração do PMS. Pra gente tem que ser diferente também. Então, é pegar essa galera de mercado que faz ferramentas para hospitalidade e eles vão ter que ouvir a gente do lado de cá Com certeza. para ajudar esse modelo Customizar, de negócio. né? Pelo amor de Deus. Manda o podcast, por favor, para umas pessoas. Área de BI, nos ouça esse podcast. Muito bem. Nem é o BI, né? A área de BI ajudou a gente BI, horrores planejamento, aí. FP&A, Eles estão todas. criando tudo que pode. É que a ferramenta hoje não Ah, sim, fornece o que a entendi. gente precisa. Então, acho que tem que mandar isso aqui para o pessoal de TI, dos parceiros, para que eles possam dar a informação para o nosso time. Porque hoje o BI, planejamento, enfim, construíram uma base com o que a gente tem, mas ela é muito defasada perto do que eu tinha na experiência de hotel. Quem sabe a gente não tá lançando uma tendência que a gente vai começar a ter podcast com o mercado. Olha! Talvez uma profecia aqui pra vocês, gente. A gente já coloca eles o quê? Pra gravar e falar, prometer e gravar, entendeu? Isso, aí deixa tudo Ó, eu gravado. preciso disso, disso e disso de relatório. Eles vão falar, mas é super possível. Então, falar, me dá a data que eu tô gravando aqui. Exatamente. Gente, estamos chegando ao final desse podcast. Se deixar, não. Prolonga. Eu tenho que falar... Segura as ideias, né? É que a gente quando vai falando, assim, a gente tem história pra caramba pra contar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou podemos encerrar esse Tudo podcast bem. extra, inesperado? Não, foi só um resuminho, né? É, acho que pode encerrar Hum, e a gente deixa aí alguma coisa na manga, quem sabe? muito bem. Vai que tem parte 2. É isso. Gente, então, para vocês que ouviram esse podcast extra aqui de boas histórias e aprendizados, se vocês estão gostando, compartilha com a gente, comenta com a gente, né? Chama a gente no privado. O que mais vocês gostariam de ouvir nesses episódios extras? Tem algum assunto que a gente não abordou, que seria legal a gente abordar para trazer para vocês? E é isso. Obrigada pela participação de todos vocês. E até o próximo episódio do RumoCast.